metodologias ágeis, elas surgem ali num contexto de tecnologia para agregar e ver e revolucionar a forma como o trabalho ele era executado. Então, os programadores viram, olha, o jeito como a gente trabalha não está funcionando porque o trabalho chega para a gente entrega uma coisa e o cliente fica ali insatisfeito. E aí se reuniram, né, numa estação de esqui, essa história é bonitinha, se reuniram numa estação de esqui e decidiram essas 11 referências da tecnologia em se comprometer a trazer no universo da tecnologia mecanismos e ferramentas para fazer aí uma revolução e dar bons resultados. Então, surge esse manifesto ágil, que é onde esses programadores eles se comprometem a criar metodologias que funcionam. E ali a gente tem diversas pessoas que estavam em empresas diferentes, e dentre uma delas é o fundador, os dois fundadores, né, do Scrum, que é um método ágil. Então, os métodos ágeis são variados e o Scrum é um deles. E aí a gente tem livros maravilhosos dos fundadores do Scrum, o livro O Guia Prático, que é um livro em amarelo, o Fundamento Geral, que é um livro em vermelho muito bom também, e que o Scrum ele vem para mostrar, né, como que a gente executa trabalhos complexos. Até acho que é legal explicar que o nome Scrum nada mais é do que uma formação do jogo de rugby, onde todos os integrantes da equipe fazem, né, os jogadores fazem força para um só ponto. Então, acho que isso demonstra, assim, o quanto é o propósito dessa metodologia ágil de colocar grandes organizações, pequenas organizações a fazer força para um só ponto. Então, o Scrum, ele traz pilares, ele traz valores. Então, os pilares do Scrum tá transparência, inspeção e adaptação, que isso norteia, né, no nosso dia a dia aqui no trabalho. Então, a gente cuida para ter muita transparência, a gente realmente ver o que não está funcionando, o que não está funcionando a gente adapta, porque tá, né, nos pilares do Scrum. Tem os valores que a metodologia traz também, e que a gente aplica, mas não de maneira tão prática, fica muito mais dentro de cada momento que a gente faz, e traz os papéis. Então, hoje o Scrum ele tem 3 papéis, que é o Scrum Master, o Product Owner e os integrantes dos times que desempenham, né? Então, no nosso caso, no guia do Scrum diz que os integrantes são os desenvolvedores, aqui são os advogados. E ele também traz aí as cerimônias. Então, são 5 cerimônias. Mariana, o que é o Product Owner? Ah, muito bom, muito bom, muito bom. O PO, ele fica responsável por fazer Agora a gente vai entrar num universo de termos técnicos. Então, o PO, em uma linguagem mais simplificada, ele é responsável por auxiliar o time na priorização das tarefas e das demandas que têm que ser feitas. Então, trazendo para o nosso universo jurídico, os POs do escritório, eles ajudam as equipes que eles trabalham a priorizar os prazos, as demandas para os clientes, os pareceres dos consultivos, as demandas que vêm dos times internos. Então, ele é responsável por, em conjunto com o próprio Scrum Master, definir o que são as prioridades que aquele time vai trabalhar naquele intervalo de tempo que a gente chama de sprint. Em síntese, super apertada, esse é o papel do PO, e na Garrasta Azul é exercida por advogados nos times jurídicos e por colegas específicos. Por exemplo, no financeiro, a coordenadora do financeiro é a PO deles, porque auxilia nesse ponto. O papel do Scrum Master, Camila, por favor, compartilha com a gente. O papel do Scrum Master é fundamental para conseguir conciliar com os desenvolvedores, que a gente chama no livro. Que aqui são os advogados. Que aqui são os advogados, os integrantes de cada time, no nosso time como financeiro, a concluir as tarefas ali da melhor forma, verificar se as rotinas estão sendo cumpridas, se está tudo certo, se houve impedimentos, que a gente chama, então, o que aconteceu, conseguiu concluir a sua sprint, que a gente chama, né, da semana, tá tudo certo, precisa de alguns auxílios, se alguém, né, dos desenvolvedores, ou o PO, ou outro membro do time tem algum impedimento, ele vai levantar a mão ali, vai sinalizar para o Scrum Master, para que ele possa tentar resolver da melhor forma ali, adaptar alguma rotina, melhorar
aquele fluxo que talvez não esteja tão legal. Então, o Scrum Master, ele é fundamental exatamente para conclusão ali. Fiscal de rotinas. Fiscal de rotinas, de como, que a gente chama. De como o Scrum tá funcionando dentro do time, né? Isso, E dentro do aqui é muito interessante, porque dentro do escritório a gente tem um Scrum Master para cada time, assim como um PO. Então, somos 14. Somos 14, se eu não me engano. Somos 14 times. A gente mantém 14 times desde a origem lá da pandemia. Isso. Então, para que nós, dando um passinho para o lado, nós temos 14 times, cada um desses times uma atividade própria específica, é o time do direito previdenciário e trabalhista, civil empresarial, civil consumidor, tributário, direito público, nosso time comercial, marketing, financeiro, enfim, 14 times. Cada um desses times tem um Scrum Master, que é o líder de implementação das rotinas subordinadas à técnica do Scrum, e um PO, que seria o responsável de Product Owner. Que a Mariana apresentou muito bem as suas responsabilidades, que é quase um auxiliar do Scrum Master. Com certeza. E temos, a gente tem falado em sprint semanal. O que é uma sprint semanal? O que é exatamente essa sprint semanal e como é que funciona essa rotina? Então, o Scrum, ele traz, então, essas 3 responsabilidades. No passado, eles chamavam de papéis, mas hoje eles chamam de responsabilidades, como a gente viu, então, o Scrum Master, o Product Owner e os integrantes. E ele também traz 5 cerimônias, né? E essas cerimônias são a sprint. Então, a sprint, ela tem um intervalo de tempo para acontecer, então ela nunca pode ser superior a 30 dias. Aqui na Garrasta Azul, as nossas sprints são todas de 1 semana, porque a gente viu que para atividades jurídicas, intimações, prazos, audiências, sustentação oral, esse intervalo de tempo de 1 semana faz bastante sentido. Então, a nossa sprint, ela é semanal, e aí a gente faz as cerimônias dentro dessa sprint. Dentro dessa sprint, elas têm as dailies, que são reuniões diárias, que acontecem todos os dias de manhã, e essas dailies, elas servem justamente para a gente inspecionar e adaptar e ver o que a gente está fazendo, como a gente está trabalhando, o que está saindo, o que não está saindo. E até lembrando, né, o time da Camila, por exemplo, é um time que tem 9 integrantes, já teve até mais colegas, e cada um está localizado em um cantinho do Brasil, do Rio Grande do Sul. Então, a daily é um momento em que o time senta no intervalo de 15 minutos e conversa, né, sobre o que tem na sua mesa, o que tá para fazer, o que prazo que tem. Naquele momento, se um colega precisa de ajuda ali em relação a alguma demanda, pode ajudar. E aí, o PO e o Scrum Master que estão ali participando conseguem ver se tem algum impedimento e já resolver na daily mesmo. Então, não acontece de chegar no final da sprint, né, ou no final da semana, e não, mas eu não consegui resolver isso por um problema que aconteceu lá na terça-feira, porque tu fez a daily na terça, né, e foi o momento para fazer isso. Além da daily, então, a gente tem a revisão da sprint, que acontece nas sextas-feiras, temos a retrospectiva e temos o planejamento. A reunião de revisão serve para a gente revisar o que a gente entregou naquela sprint. A reunião de retrospectiva serve muito para a gente rever como a gente entregou. Então, é uma coisa bem interessante, porque não basta a gente entregar, é como a gente entrega, já que a gente quer ter trabalhos de qualidade feitos para os nossos clientes. Então, a gente revisa o que a gente entregou. No momento da retrospectiva, a gente revisa como a gente entregou isso. E depois a gente faz a reunião de planejamento para a próxima semana.